Tudo bem? Dando continuidade aqui no que nós estávamos trabalhando no último vídeo, eu queria agora falar um pouquinho sobre as frações quando elas são parecidas. O que significa isso? Frações que visualmente são diferentes, né? Mas que você tem o mesmo resultado, né? A gente tem um nome bonito para isso, a gente chama de fração equivalente, né? Equi vem de igual, equivalente, ou seja, vale a mesma coisa. Então, por exemplo, você vai comprar alguma coisa que custa 10 reais, você pode pagar com uma nota de 10 reais, você pode pagar com duas notas de 5 reais, você pode pagar com 5 notas de 2 reais, ou com 10 moedas de 1 real, 20 moedas de 50 centavos, 40 moedas de 25 e assim por diante. Quer dizer, olha quantas opções você tem para poder pagar. Mas no fim das contas, por mais que sejam volumes de notas diferentes, todas elas juntas darão o mesmo resultado, que equivaleria à nota de 10 reais, certo? Nas frações também acontece isso. Vou dar um exemplo. Eu vou falar de uma coisa boa. Pizza. Se você não gosta de pizza, você não é uma pessoa confiável. Brincadeira. Aqui tem uma pizza, né? Um círculo aqui. Aí olha só, pensa comigo aqui, ó. O que é isso? Uma pizza. Agora faz de conta que essa pizza veio em casa e aí eu resolvo dividir ela. Em quantos pedaços? Só dividir ela no meio. Certo? Então esse pedaço aqui vai ser o pedaço que eu vou comer. Eu vou comer metade de uma pizza. Se eu fosse escrever em fração quanto eu vou comer dessa pizza, 2. Lembra? 2 porque está dividido em 2 pedaços e 1 porque foi o pedaço que eu comi. Eu comi 1/2 ou comi meio, né? Meia pizza. Beleza. Agora olha só. Eu vou dizer que esse lado aqui, ó. Olha só. E esse lado aqui, eu vou dividir agora em 4 pedacinhos. Só que, veja bem, em vez de comer um só pedaço, eu vou comer esse pedaço e esse pedaço. Vou comer esses 2 pedaços, certo? Como é que eu escreveria isso em fração? 2, porque eu peguei 2 pedaços. De quantos pedaços que foram divididos aqui a pizza? Em 4. Repara, são 2 frações diferentes. Mas 1/2 não quer dizer que você comeu metade da pizza? E 2/4? Você comeu 2 pedaços de 4. 2 pedaços de 4 também é metade. Então veja, são frações que a gente chama de frações equivalentes, com valores diferentes, mas que chegam ao mesmo resultado, né? Então, se você quisesse até, como geralmente são, as pizzas são divididas em 8 pedaços. Pronto. Aí se eu dissesse que eu comi, então, ainda pensando na metade da pizza, então eu tive que comer esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço e esse, né? Para dar, ó, metade da pizza. Então aí eu posso dizer que eu comi, então, quanto? Eu comi 4 pedaços de uma pizza que está dividida em 8, 4 oitavos. Também é uma outra forma de escrever, né, uma fração que vai ter o mesmo valor que essa. Então a gente chama de fração equivalente. Eu vou mostrar para vocês como a gente descobre isso daqui de uma forma bem simples, se a fração ela é equivalente ou não. E como eu crio uma fração equivalente ou eu simplifico uma fração. Olha só. Eu quero saber se elas são iguais. Eu vou escrever aqui de novo, ó, a fração 1/2. Ela é igual à fração 2/4? Faz de conta que eu não sei, eu não olhei o desenho, eu tô na dúvida, não tenho certeza. Eu vou ensinar para vocês uma técnica que não dá errado nunca. Olha só o que você vai fazer aqui, ó. Aí, olha só o que você vai fazer. Você vai fazer
a seguinte comparação. Tá vendo o numerador da primeira fração aqui? Tá vendo o denominador da segunda fração? Olha só o truque que eu vou ensinar você. Como se fosse uma asa de borboleta, você vai selecionar esses dois, tá vendo? Uma asinha de borboleta. Multiplica um pelo outro. Quanto que é 1 vezes 4? É 4. Agora vamos pensar em fazer uma outra asa de borboleta, ó. Certo? Quanto é esses dois que estão circulados laranja? 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Você reparou que cada asinha da borboleta deu o mesmo resultado na multiplicação? Toda vez que isso acontecer, quer dizer que a fração é equivalente. Ou seja, são frações diferentes, mas que dão o mesmo resultado. Olha aqui, ó. 2 terços igual a 2 quartos. Vamos descobrir se elas são iguais mesmo. Vamos fazer a borboleta aqui, ó. Quanto é 2 vezes 4? É 8. Agora vamos fazer a outra parte da borboleta. 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 3? É 6. Os valores são diferentes, não são? Então quer dizer que 2 terços não é equivalente a 2 quartos. Certo? Então é assim que a gente pode também comparar as frações. É claro que você pode comparar quando for possível por desenho. Então, por exemplo, eu vou tentar fazer um retângulo aqui como se fosse uma barrinha de chocolate. Vou pegar essa figura, certo? Vou copiar, vou colar aqui e vou colar mais um. Beleza. Agora olha o que eu vou fazer. Essa barra de chocolate eu vou dividir no meio. Beleza? Essa daqui eu vou dividir em 4 pedaços. E esse daqui eu vou dividir em 6 pedaços. Repara que elas estão, lógico, não está perfeita a minha divisão aqui, mas elas estão divididas em partes diferentes. Aí se eu falar para você que eu vou pegar aqui, ó, essa barra e vou comer metade dessa barra de chocolate. Então eu posso escrever que eu comi 1/2, né? Porque foi dividido em 2. Aí se eu disser que nessa aqui eu comi 2 quartos, quer dizer que eu comi 2 pedaços de 4. Repara, olhando um desenho no outro, tem a mesma quantidade, são equivalentes. E se nessa aqui eu falar que eu comi 3 cestos? Ó, 1, 2, 3 pedaços, olha lá, repara. Então são frações diferentes, mas que são equivalentes. Você pode comparar fazendo a borboletinha, ó. 1 por 2 igual 3 por 6? Não sei, vamos descobrir. Vamos fazer aqui, ó. Primeira borboletinha, primeira asa da borboleta. 1 vezes 6 vai dar 6. Segunda asa da borboleta, 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 3? Também é 6. Tá vendo? Então você pode dizer que 1/2 e 3 sextos são frações equivalentes. Tá bom? Outra coisa que pode acontecer, imaginem vocês que eu dou para vocês essa fração aqui, ó. 3 não. 2 oitavos. É uma fração. E aí eu falo para você assim, ó. Cria para mim 2 frações que dá o mesmo resultado. Aí você vai ter que ficar pensando, que resultado que eu vou usar, o que eu não vou usar, como é que eu vou acertar isso? E eu vou dizer para você, é muito simples. É só você fazer uma coisa. Você pode usar a multiplicação ou usar a divisão. Você vai decidir de acordo com o que der certo, e aquilo que você decidir você vai ter que fazer com os 2 valores. O que eu quero dizer com isso? Olha só, o 2 aqui, vou resolver multiplicar o 2 por 3.
Por que 3? Porque eu escolhi, entende? Eu poderia ter escolhido o outro se eu quisesse. Quanto é 2 vezes 3? É 6. Veja só, se eu multipliquei em cima, que é o numerador, por 3, obrigatoriamente eu vou ter que fazer multiplicação embaixo também, para não deixar ninguém enciumado. E para não ficar enciumado, eu também tenho que usar o mesmo número. Eu não posso usar um número em cima e um número embaixo. Não posso usar multiplicação em cima e divisão embaixo. Imagina você com um irmão, aí você ganhou um sorvete e seu irmão ganhou um PlayStation 5. Não ia dar certo, né? 8 vezes 3, 24. Pronto, você acabou de achar uma fração equivalente. Se você fizer a multiplicação conforme a borboleta, você vai ver que 2 vezes 24 é 48 e 8 vezes 6 também é 48. E eu poderia pegar esse 6 e multiplicar de novo, por quantos eu quiser. E eu também posso fazer o contrário. Faz de conta, eu quero uma fração menor, ou seja, com números menores. Eu posso fazer o quê? Dividir. Então eu faço uma redução na fração. Ó, então aqui, ó. Você pode dividir. Por quanto? Pelo que der certo, contanto que dê certo em cima e embaixo. Que nem, ó, o 6 e o 24 são números pares, então dá para dividir por 2. O 6 e o 24 também dá para dividir por 3. E o 6 e o 24 também dá para dividir por 6. Olha só quantas opções você tem. Qual opção você pode usar? A que você quiser. O que você não pode, por exemplo, o 24 dá para dividir por 8, por exemplo. Você não pode usar. Por quê? Porque o 6 não dá para dividir por 8. Porque o que você fizer em cima tem que fazer embaixo. Então eu vou escolher dividir isso aqui por 2. E embaixo por 2. Beleza. Quanto que é 6 dividido por 2? É 3. E 24 dividido por 2? É 12. Pronto, você acabou de achar uma outra fração equivalente a todas essas, só que menor. Olha só, 3 dozeavos eu já não posso dividir por 2. Por quê? Porque o 3 não dá divisão por 2. Mas ainda dá para ficar menor ainda essa fração. Como ela pode ficar menor ainda? Eu posso fazer o seguinte, eu poderia dividir por 3. Por quê? Porque eu sei que aqui em cima o 3 dá para dividir por 3. E o 12 também, ó. Então se eu dividir o 3 por 3 e o 12 por 3, né? Nesse caso dá certo, né? Quanto que é 3 dividido por 3? É 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. 12 dividido por 3 é 4. Olha só, 1/4. Também é uma outra fração equivalente. E essa não é só uma fração equivalente, mas é uma fração especial. Ela é a menor que você vai conseguir, que vai manter o mesmo resultado. Como você sabe, tio, que ele é o menor que você vai conseguir? Simples. O 4 é um número par, dá para dividir por 4 ou por 2. E o 1? O 1 só dá para dividir por ele mesmo. Ou seja, não tem como você criar uma nova fração para baixo, ou seja, com um valor menor do que essa, sem que você mude o valor. Entende? Para cima, eu posso fazer infinitas frações. Para baixo, não mais. Porque se eu mexer aqui, eu não posso mexer no 1, vou ter que mexer só no 4. E se eu mexer num só e não nos dois, a fração não é equivalente. Quando chega nesse ponto, eu chamo isso de fração irredutível. Não precisa se preocupar com esse nome não, você não vai usar agora, mas só para você saber. E por que irredutível? Porque não reduz mais. Certo? Então, se você uma hora quiser saber se uma fração é igual a outra, você pode colocar uma do ladinho da outra e fazer uma multiplicação como se fosse criação de asas de borboleta. Se os resultados forem iguais, elas são equivalentes. Ou você pode fazer o desenho e verificar se eles são também parecidos. Se uma hora você precisar criar frações equivalentes, se você quiser criar para cima, vai ter infinitas possibilidades. Só não pode esquecer que se multiplicou em cima por um valor, embaixo tem que multiplicar pelo mesmo valor. E se uma hora você quiser uma fração menor do que a que você tem, ou seja, reduzir o tamanho dela, você pode tentar dividir. Vai dar certo? Vai depender da fração que você tiver, contanto que você divida em cima e embaixo pelo mesmo valor. Se chegar uma hora que nem esse 1/4 e não dá para dividir mais, então você vai chamar ela de fração irredutível, porque ela não se reduz. É a menor fração existente que continua tendo o mesmo resultado da fração inicial que você tinha. Tá bom, meninos? Então, até a próxima.